Nós vamos continuar com a nossa série, O Valor de Um. Nós começamos essa série há 2 domingos atrás, com passagens, da vida de Jesus, dos evangelhos, que nos arremetem sobre o valor que cada ser humano tem para o Senhor Jesus. E hoje nós vamos meditar nesse texto tão conhecido, tão maravilhoso, sobre o bom pastor. João 10, versículo 1, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Agora ele vai explicar a parábola, porque eles não tinham entendido. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo se arrebata as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Graças a Deus. A primeira coisa que eu queria trazer aqui para nós, e eu tenho falado isso, é que a Bíblia nos dias atuais, ela é dividida em capítulos e versículos, e isso por um lado ajuda a gente a achar os textos,
mas isso, por outro lado, atrapalha muitas vezes a gente recortar um texto onde a gente não deveria recortar, porque para entender esse texto, nós temos que entender ele dentro de um contexto, e não isoladamente. Então, porque a Bíblia está dividida em capítulos, a gente tem a tendência de, então, cortar o texto, porque mudou de capítulo, então a gente acha que está mudando totalmente o assunto. E aqui não está mudando o assunto. Nós não vamos entender esse capítulo 10 de João sem a gente ser lembrado do que estava acontecendo no capítulo 9. Porque é uma sequência. A verdade, Jesus vai falar essa parábola, ele vai trazer uma parábola para realmente confrontar e explicar exatamente tudo aquilo que ele tinha acabado de fazer. E o que Jesus tinha acabado de fazer? O que está acontecendo no capítulo 9? Capítulo 9... Jesus cura um cego de nascença. Ele vai lá, cospe na poeira, faz um lodo, passa nos olhos daquele cego de nascença, né, porque os discípulos estão perguntando para Jesus assim: este cego nasceu cego por qual pecado? O pecado dos seus pais ou o pecado dele mesmo? E Jesus fala: nenhum nem outro. Nem toda cegueira, nem toda doença na nossa vida é fruto de um pecado. E Jesus fala: olha, essa doença está aí para que se glorifique o nome de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. E aí então ele unge lá os olhos do cego de nascença com aquele barro e pede para ele: vai lá agora, lava-se no tanque de Siloé. E aquele homem vai, lava, e naquele momento ele recebe a cura da sua cegueira. Ele volta para as pessoas, alguns reconhecem que é ele, mas o milagre é tão grande que muita gente fica em dúvida se é realmente ele ou não. E aí ele fala: sou eu mesmo, eu fui curado. E aí as pessoas levam ele para a presença dos líderes religiosos daquela sociedade. Por quê? Porque era sábado. E segundo a tradição, não segundo a lei, mas segundo a tradição, a interpretação que ao longo dos séculos os líderes religiosos, os teólogos foram fazendo da própria lei, porque a lei, hora nenhuma, dizia que era proibido curar no sábado. Mas segundo a tradição da interpretação da lei pelos religiosos, não se deveria curar no sábado. Mas aquilo não era a Bíblia, aquilo era a tradição dos teólogos, era uma interpretação ao longo de todos aqueles séculos. Então eles levam esse cego na presença dos religiosos, e os religiosos ficam indignados. A Bíblia é tão interessante, amado, porque a Bíblia, hora nenhuma, mostra que algum desses religiosos se alegrou porque aquele homem era cego e passou a enxergar. A Bíblia não fala, a Bíblia não cita um que tenha falado assim: puxa vida, que coisa maravilhosa, você era cego e agora você vê. Não, todos eles estavam questionando aquele homem porque estavam indignados. Indignados porque ele foi curado no sábado. E eles queriam saber quem fez aquela atrocidade. Quem fez aquilo, né? Quem feriu as suas tradições religiosas. Quem atacou as suas crenças religiosas. E eles queriam saber quem foi. E pergunta para aquele homem. E aquele homem fala: foi um profeta, porque ele me curou. E aí então, eles não se dão por satisfeitos, pensam que aquele homem está inventando, que ele não era realmente cego de nascença, e fala assim: manda trazer os pais dele, traz os pais desse homem, traz os pais desse jovem. E aí então perguntou para os pais: filho, era cego de nascença? Quem curou ele? E os pais falaram assim: que ele é meu filho, eu tenho certeza. Que ele é cego de nascença, eu tenho certeza. Quem curou, eu não sei. Ele já é maior de idade, pergunta para ele. Por quê, amado? Porque os pais estavam com muito medo. Medo de quê? Medo de serem expulsos da sinagoga. E nós vamos entender um pouco disso, desse medo. E aí, então, os fariseus, voltam-se para o jovem novamente e pergunta novamente para ele quem tinha curado ele, E aí então o diálogo continua. E aí chega
no finalzinho do capítulo 9, e eu queria ler no verso 35 do capítulo 9. Fala assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, então, chegou aos ouvidos de Jesus que os religiosos da época, os fariseus, tinham expulsado aquele jovem da sinagoga. Tinham expulsado ele da comunhão, da igreja. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Veja bem, lá no começo, ele já tinha chegado à conclusão que aquele homem, Jesus, que ele não conhecia ainda, só poderia ser um profeta, pelo tipo de milagre que ele fez. Aqui, então, Jesus faz uma pergunta para ele: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e diz: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe diz: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim, então Jesus conduz ele de uma consciência de que Jesus era um profeta, e estava tudo certo, porque Jesus era realmente um profeta, mas Jesus transporta ele dessa consciência para a consciência daquilo que é um fator determinante, porque só crer que Jesus era um profeta não faz a mudança, não faz a transformação completa. Na época, muitos criam que Jesus era um profeta. Aliás, até hoje, muitas outras religiões acreditam que Jesus foi um profeta, e um grande profeta. Mas essa não é a grande questão. Então, Jesus ser um grande profeta, ele pode operar até uma cura física, como ele operou, e aquele cego viu. Mas reconhecer que Jesus, além de ser um profeta, é o Filho de Deus, é um Messias, Salvador, do qual todo o Antigo Testamento aponta, é isso que vai definitivamente trazer salvação. Trazer a libertação completa, não apenas visão física restaurada, mas a visão da alma, a visão do coração, do entendimento, do espírito, totalmente restaurado, amém? E aí Jesus então conduz ele a esse momento e fala: eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou o Filho do Homem, da qual o Antigo Testamento fala. Prosseguiu Jesus, verso 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Então, Jesus estava falando ali com aquele jovem, mas os fariseus estavam escutando a conversa dele com aquele rapaz. E aí os fariseus, alguns começaram a perceber que Jesus estava falando deles. Quando ele diz: olha, eu vim para que aqueles que não vejam, veem, e aqueles que acham que veem, possam entender que não veem nada. E aí alguns deles perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas por que agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado? Se vocês fossem ignorantes, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância, mas por que vocês mesmos dizem e acham que vocês não são ignorantes, que vocês sabem tudo, que vocês têm a revelação final, que vocês veem as coisas com clareza? Então, é aí que subsiste o vosso pecado. É exatamente aí que o pecado de vocês ganha força. É no orgulho e na vaidade religiosa do coração de vocês. Aí Jesus então começa a contar a parábola do bom pastor. O assunto é o mesmo, não mudou o assunto. Jesus está querendo reforçar então para aqueles fariseus religiosos da época sobre a barbaridade que eles cometeram. Porque infelizmente, amado,
um dos grandes perigos da religião na nossa vida é exatamente isso. E ninguém aqui está isento disso. Ninguém aqui está isento de ser, em algum momento da sua vida, ou durante sua vida toda, um fariseu, um hipócrita, um religioso, que permanece com todos os rituais, liturgias e tradições, mas não entendem o espírito dessas coisas, como o sábado. Nenhum de nós aqui está longe de se tornar esse fariseu que não é capaz de se alegrar com a vida de uma pessoa, com o bem-estar de uma pessoa, com a libertação de uma pessoa, com a salvação de uma pessoa, que não se enquadre nos nossos dogmas, que não se enquadre nas nossas tradições, que a gente dogmatizou e colocou isso como algo que a própria Bíblia não traz isso nesse nível de importância. Então esse é um grande perigo. Essa palavra não era só para aqueles fariseus, essa palavra é para nós. Essa palavra é para aqueles que hoje são cristãos e que facilmente podemos deixar de celebrar com alegria a salvação de uma pessoa, o bem-estar de uma pessoa, e se aferrar às nossas tradições, à nossa forma de enxergar o cristianismo, a nossa forma de fazer a leitura bíblica. Mas Deus não se enquadra na nossa teologia apenas, amém, amado? Deus vai além. A nossa teologia tem que estar sendo constantemente desafiada. Constantemente desafiada. E meu irmão, se você não está vivendo uma certa crise na sua teologia, tem algo errado. Você está se acomodando a um lugar, porque nós temos que estar sofrendo crises. Nós temos que estar constantemente perguntando para Deus se o que nós estamos lendo a Bíblia é com a lente correta ou é com a lente de uma tradição que alguém passou para nós e que não tem nada a ver com a Bíblia. Então era isso que Jesus estava confrontando, porque aqueles homens perderam o espírito da lei, porque o espírito da lei é o amor. Ninguém daqueles homens estava interessado na vida daquele jovem. Todos estavam interessados em manter, em se aferrar aos seus costumes, aos seus hábitos, às suas tradições, que diziam para eles que não se devia curar no sábado. Ou seja, idolatravam o sábado. E não entenderam que, na verdade, o sábado foi criado para o homem, e não o homem foi criado para o sábado. O fim não é o sábado. O fim não é um pão repartido aqui e um cálice que você vem uma vez por mês para tomar. Isso nunca foi para ser o fim. Se nós não entendermos que isso é apenas uma pedagogia para entender algo subjetivo e espiritual que Jesus quer nos ensinar, nós vamos começar a ser esses fariseus. E aproveitando, eu quero dizer o tanto que me entristece pessoas que vêm aqui uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, porque sabe que vai ter a Santa Ceia aqui, achando que aquele ritual tem algum poder extra. Não, todos os domingos eu tenho que vir com o espírito da Santa Ceia. Não é porque uma vez por mês, ou uma vez a cada tempo é compartilhado aquilo, que eu tenho que vir achando que aquele domingo é mais especial que os outros domingos. Eu não entendi nada se eu venho com esse tipo de coração. E eu já recebi pessoas que vieram no primeiro domingo aqui, e excepcionalmente naquele domingo não teve a Santa Ceia, e ficaram emburradas. Ficaram emburradas. Que desorganização é essa? Não tem Santa Ceia no primeiro domingo. Quem te falou que tem que ter Santa Ceia no primeiro domingo do mês? Aonde isso está na sua teologia? Aonde isso está na Bíblia? Pode estar na sua teologia, mas não está na Bíblia.
E se a gente ficar 1 ano sem partir o pão e tomar o cálice aqui, amado? Por isso nós vamos deixar de praticar o significado da Santa Ceia? Não, todos os domingos eu pratico a Santa Ceia. Todos os dias eu deveria partir a minha vida. Todos os dias eu deveria partir o cálice e ser lembrado do perdão de Jesus na minha vida. Amém, queridos? Está vendo como nós estamos mais próximos desses fariseus que a gente imagina? Jesus diz isso para os fariseus, não nesse texto, mas em outros textos, porque parece que Jesus queria mesmo era curar no sábado, era de propósito, para quebrar aquela rigidez. E Jesus fala, escuta, o sábado é para o homem ou o homem é para o sábado? Responda essa pergunta. O homem não é para o sábado sim é para o homem. Então o sábado é dia de amar. Se sábado é para o homem, sábado é o dia de amar. Sábado não é o dia para a gente se aferrar à nossa religião em detrimento de amar uma pessoa. Sábado é o dia de amar uma pessoa, ainda que isso traga crise às nossas tradições, ainda que isso traga crise à nossa religião. Amém, queridos? E aí Jesus diz, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe para outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E aí, do verso 1 ao 6 é a parábola, do verso 9 em diante é a explicação da parábola. E o verso 7 e 9 ele diz, explicando o verso 1 e 2, ele diz, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Amém? É interessante como diz, entrará e sairá. Sabe por quê, amado? Porque esse aprisco não é de porta fechada, ele é de porta aberta. A porta que é Jesus é uma porta de liberdade. Ela não é uma porta de prisão, ela não é uma porta de medo, mas ela é uma porta de segurança, ela é uma porta de referência, ela é uma porta de libertação. Por isso a porta que é Jesus é lugar de entrar e lugar de sair, é lugar de liberdade, é lugar desse trânsito, e acharemos pastagens. Existe uma porta que é Cristo, e não um sistema religioso, era isso que Jesus estava ensinando para aquela sociedade. Eu sou a porta, não os seus dogmas, não o sistema religioso que vocês transformaram. Vocês me tiraram da jogada e permaneceram com a lei, como se fosse possível permanecer com a lei sem Cristo. Ó, irmão, todo o cumprimento da lei está em Cristo. Todo o cumprimento, não existe lei sem Cristo. Ele é o cumprimento de toda a lei. Então essa porta é Cristo. Ele estava dizendo para aquela sociedade, vocês acham que é os seus dogmas, as suas tradições, as suas interpretações que é a porta para alguém, que é o crivo para alguém entrar ou sair. Não, eu sou o crivo. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, Jesus diz. Eu sou o caminho. Eu sou essa porta. Eu sou o crivo. Eu trago liberdade. E não a forma como vocês fizeram nos séculos de interpretação. Existe uma porta que é Cristo e não um sistema religioso formado a partir das tradições de homens. Não é outra pessoa religiosa que age como sendo o Senhor expulsando pessoas da sinagoga. Que autoridade é essa? Quem deu aquela autoridade para aqueles fariseus? De onde eles usurparam dessa autoridade para expulsar alguém da igreja do Senhor Jesus?
Era isso que Jesus estava dizendo. Só eu tenho essa autoridade. Só eu sou essa porta. Vocês não têm essa autoridade. Amém? E é interessante porque às vezes a gente fala das sinagogas e do templo aqui e a gente não tem ideia do que isso representava para aquela sociedade. Não era apenas um lugar, a sinagoga não era apenas um lugar de culto, mas era um lugar onde se vivia a vida da comunidade inteira, passava por dentro das sinagogas. A sinagoga era lugar de ensino das escrituras, adoração e oração, mas não era só isso. A sinagoga era o centro da vida comunitária daquela sociedade, onde acontecia reuniões públicas, decisões comunitárias, educação das crianças, ajuda aos necessitados e debates religiosos. Também era o lugar da manutenção da identidade judaica, a fé em um único Deus, a lei de Moisés, a língua e as tradições hebraicas, os costumes religiosos, tudo isso acontecia dentro da sinagoga. Então, para uma pessoa ser expulso da sinagoga, era a mesma coisa dizer para ele, você está fora da sociedade. Você está fora da sociedade. Então, é muito sério. É porque, às vezes, a gente compara a sinagoga com esse momento aqui nosso, na 90, mas, na verdade, amado, a sinagoga era uma profecia do que tinha que acontecer na vida da igreja. A igreja do Senhor Jesus, não esse prédio, mas nós, a igreja do Senhor Jesus, essa comunidade que crê em Jesus Cristo, e que chama um ao outro de irmão, a vida precisa passar por aqui. A vida precisa passar por aqui. Esse lugar, essa comunidade, não é só lugar de culto e adoração, não é só lugar de práticas religiosas, é lugar de educação, é lugar de mudança de cultura, é lugar de iluminação do entendimento, é lugar onde as crianças vão ser ensinadas, é lugar onde os jovens vão ter espaço para profetizar, é lugar onde as anciãs vão ensinar as mais novas como deve ser vivida a vida. Esse lugar, a vida precisa passar aqui dentro, amado. Isso aqui não é um apêndice da sua vida, uma caixinha como outra qualquer, que uma vez por semana, agora nem isso, né? Uma vez por mês, a cada 15 dias, você vai e tem ali aquele momento religioso na sua vida. Não, a igreja nunca foi criada por Deus para ser só isso. A igreja foi criada por Deus como o corpo de Cristo, onde a vida acontece, não há vida fora do corpo de Cristo, não há vida fora da igreja. Todas as suas decisões deveriam passar por aqui. Não para que a gente te manipule, não para que a gente te oprima, não para que a gente use a sua vida, não para que a gente controle a sua vida, porque há essa tentação na vida dos pastores e líderes. Mas as suas decisões, todas elas deveriam passar por aqui. Todas elas. Todas elas não deveriam passar na vida dos pastores ou dos presbíteros. Não é isso que eu estou falando. Ela tem que passar aqui, entre nós. Você tem que ter comunhão com os seus irmãos. Tem que ter gente aqui que frequenta a sua casa. Você tem que frequentar a casa de gente aqui. Você tem que abrir as suas decisões. Você tem que pedir oração. Você tem que pedir conselho. Você tem que viver em conselho. Assim era a sinagoga. Então ser expulso da sinagoga naquela época era uma atrocidade. Era uma coisa muito séria, a ponto de que os pais daqueles jovens não quiseram se comprometer, como ele se comprometeu. Porque os pais daqueles jovens estavam com medo. Mas ele viu o cordeiro, o jovem viu o cordeiro, o jovem recebeu o toque do cordeiro. Ah, meu irmão, aí todo aquele medo de não pertencer mais à comunidade e à sociedade foi embora, porque ele viu o cordeiro. Ele viu o cordeiro. Amém, queridos? E aí o texto continua no verso 3, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Isso mostra toda a pessoalidade da relação do bom pastor com as suas ovelhas. Chamar pelo nome significa que Deus não nos vê como uma multidão anônima,
como uma massa de manobra, mas conhece a identidade, conhece o nosso nome, os nossos pormenores, as nuances da nossa vida, conhece a nossa história, conhece as nossas dores, conhece os medos de cada um de nós. Esse é o nosso Senhor Jesus, esse é o nosso bom pastor. O nosso bom pastor nos chama pelo nome porque Ele nos conhece. Aleluia! Amém, queridos? Ele nos conhece. Talvez não, com certeza eu não sei o nome de todo mundo aqui. E vivo um drama com isso. Vivo um drama com isso. Porque eu queria chamar todo mundo aqui pelo nome. Mas eu sou limitado. E eu acho que isso é até bom. Para Deus mostrar que ser pastor não é ser pastor de uma grande multidão, mas é ser pastor de alguns. Alguns que a gente consegue saber o nome, saber um pouco da vida, de como é que andam as coisas, conhecer o coração. Amém, queridos? Por isso, igreja tem que ser uma pequena comunidade. Não tem jeito. Outro dia eu recebi um irmão em casa e ele estava falando do pastor dele com a boca muito boa, tal. Eu falei assim, nossa, que joia, né? O cara está falando do pastor. Eu falei assim, irmão, você já foi na casa do pastor? O pastor já foi na sua casa alguma vez? Ele falou, nunca. Eu não prossegui o assunto, eu não queria ferir nada na relação dele com o pastor, que ele chama de pastor dele, não queria ferir. Você conhece o coração do pastor, você conhece um pouco mais, ele conhece você. Por isso a igreja tem que ser uma comunidade de pequenas células, pequenos grupos, porque a gente precisa se conhecer. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. O bom pastor não é só aquele que tem um bom sermão. O bom pastor é aquele que conhece. E aí, amado, nós como seres humanos, nós temos limitações. Nós não vamos dar conta de pastorear um grupo muito grande. Nós não vamos dar conta. Por isso a igreja tem que ser repartida em pequenos grupos. Por isso a gente tem pequenos grupos. E você precisa estar num pequeno grupo para que você tenha um pastor, um bom pastor na sua vida e para que você também possa ser um bom pastor na vida de alguém. Assim como nosso mestre. Amém? Isaías 43 diz, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Deus nos chama pelo nome. O texto prossegue no versículo 4, elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Eu sou o bom pastor, verso 14 e 15, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Olha que coisa maravilhosa. Eu chamo as ovelhas pelo nome, elas me seguem e reconhecem a minha voz. E assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece, elas me conhecem. Jesus está colocando nesse mesmo patamar. Ele comparou com a relação dele com o Pai. Ele falou assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, as minhas ovelhas me conhecem, e eu conheço as minhas ovelhas. É nesse nível de profundidade, é nesse nível de intimidade que acontece a vida cristã, que a igreja acontece. E as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. A palavra de Jesus chama atenção e marcou a memória daquelas ovelhas. Qual que é a voz que você reconhece na sua vida, amigo? Qual é a voz que você reconhece na sua vida? É a voz de um cantor famoso? É a voz de um âncora de jornal? É a voz de um... Como é que chama aquele trem da internet, quando a pessoa
influencer, né? É a voz do influencer. Qual é a voz que você reconhece? Aliás, você reconhece a voz de alguém na sua vida? Se eu te perguntar hoje, quem tem voz na sua vida? Reconhecer, amado, é seguir. Reconhecer é obedecer. Tem alguém que é voz na sua vida hoje? Quem você obedece? Porque Jesus está dizendo, olha, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então, se você é a ovelha de Jesus, você precisa reconhecer a voz de Jesus acima de qualquer outra voz na sua vida. Você precisa reconhecer a voz de Cristo. E a voz de Cristo está explícita na palavra de Deus. Você não pode dizer que você não ouviu a voz de Cristo. Amém, queridos? Há autoridade nas palavras do bom pastor, porque há coerência com a vida do bom pastor. Há autoridade nas palavras de Cristo, porque aquilo que ele fala é coerente com aquilo que ele faz. Mateus 7, 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhados da sua doutrina. Por quê? Por que eles estavam maravilhados? Porque eram apenas palavras eloquentes, palavras bonitas, palavras ditas exatamente no seu local, era apenas por isso? Não, o texto diz que as multidões estavam maravilhadas com a doutrina de Jesus, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então a população sabia fazer diferença entre um religioso e o bom pastor. O religioso era culto, o religioso era eloquente, o religioso falava bem, fez curso de oratória, era impecável na sua retórica, só que a população analfabeta que seja, reconhecia que havia uma diferença entre esse religioso e o bom pastor, porque o bom pastor, além das palavras maravilhosas, havia autoridade nas suas palavras. Irmão, não tem jeito de ser fake. Você pode fazer curso de teologia, você pode fazer seminário, você pode fazer curso de oratória, você pode ser um cara que estuda, você pode ser um cara rebuscado na sua pregação, na sua forma de falar. A autoridade você não inventa, não é fake, não é falso. Ou você tem autoridade ou você não tem, porque a autoridade é algo dado por Deus na nossa vida. Por Deus na nossa vida. Amém, queridos? Verso 11 e 13, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O mercenário é aquele contratado para tomar conta das ovelhas. Necessariamente. Ele não é mau. Mas Jesus está denunciando o mercenário aqui. Porque o mercenário é aquele que desempenha um trabalho somente pelo salário e não pela pessoa. Às vezes você vê esse trecho aqui e fala assim, oh Deus, obrigado que eu não sou mercenário. Cuidado. Cuidado. Ô irmão, tem um segredo para a gente ler Bíblia. Você nunca lê Bíblia com a pá, você sempre lê Bíblia com enxada. Você nunca lê Bíblia fazendo assim, ó, isso não é para mim. Você sempre lê Bíblia trazendo para você. Sempre. Não caia na besteira de se colocar fora de algum exemplo que Jesus dá, porque nós todos os dias somos tentados a ser um mercenário. O mercenário não é o pastor, porque ele não ama a ovelha. Ele não serve a ovelha, mas se serve das ovelhas e negocia. Isso não é um pastor, isso é um mercenário. Isso é um empregado. Empregado negocia, pai não negocia, mãe não negocia, empregado negocia.
Você não foi chamado para ser empregado de Jesus. Você foi chamado para gerar filhos, para assumir compromisso. O pastor não é pastor porque tem uma vocação. Presta atenção nisso aqui, amado. O pastor não é pastor porque tem uma vocação de ser pastor. O pastor não é pastor porque um dia ele teve um sonho de ser pastor. O pastor não é pastor porque um dia ele teve um ideal de ser pastor. O pastor não é pastor porque ele tem ancestrais que eram pastor e isso é uma tradição familiar. Não. A ovelha vem antes da função do pastor. A pessoa vem antes de qualquer vocação e profissão. A pessoa vem antes. A pessoa é o fim. O fim não é o seu sonho de ser um pastor. O fim não é o seu ideal de ser um missionário. O fim é a pessoa que vai ser o objetivo do amor na sua vida. Esse é o fim. Deus criou homem e mulher e disse para eles serem professores. Deus criou homem e mulher e disse para eles serem psicólogos. Deus criou homem e mulher e disse para eles serem enfermeiros, cientistas, empresários. Foi isso que Deus diz. Deus criou o homem, diz até mesmo que para eles serem pai e mãe. Não foi isso que Jesus disse, que Deus disse para o homem lá em Gênesis 1. Sabe o que Deus disse para o homem em Gênesis 1? Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Foi essa a palavra que Deus. E isso fez com que eles se tornassem pai e mãe. Tem gente que tem ideal de ser mãe, e para isso ela usa os seus filhos. Não é isso que é ser um bom pastor. Tem gente que tem um sonho de um dia ser pai. Para isso ele gera um filho e ele deposita todo o ideal dele, toda a carga que ele sonhou de ser um pai perfeito, ele joga isso em cima do seu filho. Não é justo isso. Sabe por que você vai ser pai e mãe? Porque você vai entender que antes de tudo você precisa gerar um filho. E amar esse filho. E isso que vai fazer você ser um bom pai e uma boa mãe. E não o ideal que você persegue de ser um bom médico, professor, psicólogo na sua vida. Sabe o que vai fazer você ser um grande professor? O dia que finalmente você entender que acima da sua vontade de ensinar, você tem alunos que você ama e por isso você quer ensinar. Aqueles alunos não têm que ser usados para que você alcance o seu sonho de ser professor. Isso é troca, isso é comércio, que tem uma aparência de coisa maravilhosa, mas não é. Então, amado, vamos mais profundo nas motivações do nosso coração. O que são as motivações do seu coração? Se não for alguém no fim da linha, se o fim não for uma pessoa, suas motivações estão completamente equivocadas, desalinhadas com a vontade e o coração do bom pastor. Verso 17, 18, estamos terminando. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Lembra que nós falamos que a autoridade a gente ganha de Deus. E você não engana Deus com as suas aparências. Ô irmão, você não engana Deus com a sua voz impostada e as suas orações longas. Você não engana Deus com o seu ritual de ler a Bíblia todo dia. Você não engana Deus. Deus vê o seu coração. Deus sabe por que você está lendo a Bíblia todo dia. Deus sabe o porquê que você está fazendo aquela boa ação. Deus sabe os motivos que estão te levando a isso. Ele vê o coração. E é lá que Ele quer alinhar. É lá que Ele quer curar. Porque é daqui que procedem as fontes de vida. Amém, gente? Jesus diz que recebeu autoridade não apenas para tomar
de volta, mas ele diz que antes recebeu autoridade para dar. Não temos autoridade para reassumir sem antes doarmos. O Pai o ama porque Ele deu a sua vida espontaneamente, ninguém a tomou. É essa espontaneidade em amar, é essa espontaneidade em dar, que Deus procura no nosso coração. E que Ele quer curar o nosso coração, para que assim seja a nossa vida. Ninguém tomou a vida de Jesus, Ele voluntariamente deu, e porque Ele deu voluntariamente, e Ele teve a autoridade do Pai para dar, Ele também tem a autoridade do Pai para tomar. Às vezes você quer autoridade para tomar, você quer autoridade para você reivindicar, você quer autoridade para você assumir a sua posição que você acha que você merece. Você nunca vai ter essa autoridade se o Pai não te der e se antes você não dar. Jesus teve toda a autoridade, porque antes de tudo Ele recebeu a autoridade do Pai para dar como um bom pastor. Ele deu a sua vida, e porque Ele deu a sua vida, Ele tem autoridade para tomar, para reivindicar.